Bom dia, planeta Terra! Vamos juntos aqui em mais um estudo de Um Curso em Milagres. Eu vou fazer, claro, a leitura de um post que eu escrevi no canal, sempre baseado em Um Curso em Milagres. E assim, o que me inspirou a fazer esse post foi um vídeo anterior que eu falei sobre autossabotagem. O ego precisa do sofrimento para existir. O ego precisa do sofrimento para existir. Eu queria explicar mais a fundo esse. Por que o ego precisa de sofrimento para existir? E ele vai criar sofrimento na nossa vida. Nós vamos criar sofrimentos na nossa vida porque existe um benefício, uma satisfação do ego aqui. Vamos entender um pouco melhor. Vamos entrar na metafísica do curso e vamos, como diz por aí, explodir o cabeção. Porque assim, vamos entrar a fundo em questões bem abstratas, mas que vai nos ajudar no dia a dia a olhar para a dinâmica do ego, nos perdoar e conduzir a nossa vida de uma maneira mais harmônica, mais em paz. Vem comigo até o final desse vídeo, você vai aproveitar bastante. Vamos entrar aqui no post que eu escrevi. Clicando aqui no canal, aí temos o seguinte. Eu começo falando assim, gente. Todo sofrimento, sem exceção, é autossofrimento. Não há ninguém lá fora, tu estás fazendo isso a ti mesmo. Portanto, todo sofrimento é autossabotagem criada pelo ego. Aqui a gente já entra com força na metafísica do curso, que diz que somos nós que estamos fazendo tudo isso aqui. Isso é um sonho e nós somos o sonhador do sonho. Somos o roteirista, o diretor, o escritor e também o telespectador do sonho. Além, é claro, do herói do sonho, o protagonista do sonho. Então sim, nós estamos fazendo tudo isso conosco mesmo. Então, quando a gente pensa em autossabotagem, a gente pensa em coisas que nós fizemos para nós mesmos, em termos de sofrimento. Tá bom? Mas o curso vai além. Quando ele fala de autossabotagem, ele vai dizer assim, ó, os roteiros que nos chegam, as adversidades que nos chegam, também são criações nossas, feituras do ego. Um acidente de trânsito, uma pessoa te criticando, tudo isso é autossabotagem, é criação de roteiros chegando até nós. Quem cria esses roteiros? O ego, junto com o tomador de decisões em nós, cria esses roteiros. Portanto, todo sofrimento é autossabotagem, é autossofrimento, criado pelo ego. E aí eu dou um exemplo. Quando você corta a sua mão, quando fica doente, quando sofre perdas financeiras, ou sofre uma injustiça, ou ainda entra em qualquer conflito nos teus relacionamentos, foi a parte egóica em ti que desejou e materializou este roteiro. Pois o sofrimento sustenta, fortalece e dá a realidade ao ego. É aqui que a gente vai investigar mais a fundo. Por que que nós escolhemos o sofrimento, atraímos, fazemos o sofrimento, roteirizamos o sofrimento para nós mesmos? Quando o Filho de Deus sonhou um sonho de autonomia e separação, ele, o Filho de Deus, não desejava sentir culpa nem passar por sofrimentos. Então sim, o Curso de Milagres nos conta a história, a origem de tudo. Deus transbordou em amor e criou o seu Filho, que somos nós. Nós somos o único Filho, que é toda a filiação. Então nós somos extensões de Deus, extensão do amor. E lá no céu, nesse estado de abundância, o Filho sonhou, teve um sonho, adormeceu e sonhou um sonho e criou uma hipótese, um desejo, uma hipótese. E se eu fosse autônomo? E se eu fosse independente? Se eu fosse separado de Deus? Como seria? Ele desejou isso em sonhos, apenas em sonho, tá bom? E é claro, quando ele desejou a autonomia, é como uma onda no oceano que deseja ser um oceano por si mesmo, né? Quando ele desejou isso no sonho, nessa hipótese, é claro que ele não desejou culpa nem sofrimento. Tá bom? É isso que eu digo aqui.
Quando o filho sonhou um sonho de autonomia, ele não desejava sentir culpa nem sofrimento. No entanto, não é possível tomar posse de uma causa sem receber junto o seu efeito. Então, quando nós criamos essa ilusão de separação, de autonomia, nós demos causa a um efeito. E qual é o efeito? A culpa. A consequência do sonho de separação e autonomia é a ilusão da culpa. Então você não tem como comprar a sua causa sem comprar o efeito junto. É um combo. Então você comprou a separação, a ideia da autonomia, tem que vir a culpa. Aí eu vou explicar, o curso explica o porquê dessa culpa. O filho adormecido sentiu culpa porque o desejo de se separar daquilo que é perfeito, daquilo que é inocente para sempre, ou sempre de Deus, da unidade, o desejo de se separar do que é perfeito e inocente sempre tem que ser visto como um ataque. Por que você quer se separar do que é perfeito, do que é inocente para sempre e abundante? Então isso é um ataque à perfeição, um ataque à inocência. E um ataque ao que é perfeito e inocente, imagina você atacar uma criança inocente. Todo ataque ao que é perfeito e inocente tem que gerar o seu oposto, que é a culpa. Então, se sonhamos em separação, vai vir a culpa. Porque estamos sonhando a separação daquilo que é belo, bom, inocente, abundante, eterno. Tem que vir a culpa. Embora esse ataque fosse impossível na realidade, mas apenas em sonho. Então nós atacamos Deus, atacamos a unidade, atacamos a inocência, a abundância, a invulnerabilidade. Nós atacamos com esse pensamento de separação, nós atacamos. Só que atacamos em sonho, que é impossível atacar o céu, é impossível atacar o que é perfeito, tá bom? Só em sonho. Em sonho, muita coisa pode acontecer. E nesse caso aconteceu esse sonho de separação, e aí vem a culpa. O filho sentiu culpa. E aí, olha só, também a consequência do sonho da culpa é a ilusão do sofrimento. Eu não disse que toda causa traz consigo a sua consequência, o seu efeito? Então, a ideia de separação tem o seu efeito. A culpa, o que vamos chamar de culpa original, culpa ontológica, que habita todos nós que somos fragmento desse único Filho de Deus. Todos nós temos na nossa consciência e inconsciência essa culpa original, né? De ter atacado Deus. E aí, ao sentir culpa, a culpa vira a causa agora do seu efeito, o sofrimento. Toda a culpa como causa e o efeito, sofrimento. A culpa em si já é um sofrimento. Então aí nós temos já um trinômio. Trinômio 3, separação, autonomia, separação, 1. Separação e autonomia como uma coisa só. Aí vem a culpa ontológica, a culpa original, né? E vem o sofrimento. O sofrimento. É a trilogia do ego. É aqui que nasce o ego. O ego, que é um sistema de pensamento de separação, de culpa e de sofrimento. Aqui que nasce o ego. Então, quando o filho adormeceu e sonhou um sonho de separação, surgiu o ego ali. Ali é a criação do ego. O ego não é uma entidade criada por Deus. Ele é um sistema de pensamento, de culpa e de sofrimento. Porque aí o ego pensou assim, nós estamos atacando o perfeito, o inocente, então nós somos culpados. Olha que coisa. Estamos em sofrimento, somos culpados. Então, aí o ego já começa a sonhar com o exílio, com a queda, né? Da queda do Jardim do Éden. Nós somos jogados em um lugar para um Deus raivoso e punitivo. Quando, na verdade, isso se parece muito mais à história do filho pródigo, que é o filho que sonha em sair, em conhecer, ser autônomo, e o pai não o expulsa de casa. O pai apenas permite que ele sonhe. E o filho vai, e depois o pai está de braços abertos, esperando, aguardando o retorno do filho. Isso é muito bonito, né? Em festas, o pai nunca condenou seu filho. Da mesma forma, Deus, né? Quando nós escolhemos sonhar um sonho, Deus não nos expulsou. Deus apenas permitiu que sonhasse, nem olhou para o sonho para não dar realidade a esta ilusão. Só que Deus fez? Colocou o Espírito Santo dentro de nós como
a nossa memória, nosso GPS de volta para casa, para que o filho pródigo possa voltar para casa. Deus nunca nos condenou, nem olhou para este sonho de separação, de culpa e sofrimento. Aí segue. Também a consequência do sonho de culpa é a ilusão do sofrimento. Então, sentiu separação, veio a culpa. Sentiu culpa, veio o sofrimento. Aí o que acontece, gente? Ainda que o filho só quisesse a autonomia, desde o início o filho só queria autonomia, né, no sonho. Ele teve que levar de combo do ego um trinômio. Esse trinômio, separação, culpa e sofrimento. É o combo do ego, não tem como ir só com um. Quem dera o filho pudesse ficar só com autonomia, mas não deu certo, bem os três. A ausência de qualquer um desses elementos, autonomia, culpa e sofrimento, a ausência de qualquer um deles, dissolveria a realidade do ego na mente. Por isso que o curso todo é um desfazer da culpa, desfazer do sofrimento, desfazer da separação, porque no momento que a gente quebra esse trinômio, a gente desperta no céu em nós. E o filho pródigo nota, percebe, constata que sempre esteve ao lado do seu pai e nunca o abandonou, em verdade. Aí, gente, aí que tá, aqui que entra. Para se livrar desse sofrimento insuportável da culpa original, porque, gente, essa culpa original, tá? O curso vai nos ensinar que é o pior dos sofrimentos. É o sofrimento insuportável. Eu escrevi aqui, toda culpa em si é sofrimento. E para o ego, um sofrimento insuportável, essa culpa ontológica no início dos tempos, a culpa original. Então o que vai acontecer? Para se livrar desse sofrimento, então agora o ego está com sofrimento, a culpa, o ego quer se livrar dessa culpa. Tá? Embora o ego seja a própria culpa, essa culpa original, ontológica, de ter atacado a unidade, essa culpa é muito forte e o ego precisa acionar seus mecanismos de defesa para se livrar dessa culpa. E aí que ele fala, ó, para se livrar desse sofrimento insuportável da culpa original pela separação, o ego está disposto a criar outros tipos de sofrimento, em tese, mais suportáveis. O ego está disposto a criar novos tipos de sofrimento. Quem é o ego, gente? Somos nós mesmos, parte da nossa mente que escolheu acreditar neste sonho. E nós escolhemos sofrimentos menores para se livrar dessa culpa. E a gente vai explicar aqui esses cinco mecanismos do ego. São 5 benefícios que o ego tem ao criar sofrimento. E vamos entender a dinâmica do ego. Por que nós criamos sofrimento para a nossa vida, gente? Porque nós criamos desde chutar a cadeira aqui, né, como autopunição, de maneira inconsciente, até uma pessoa bater o carro na gente sem a gente fazer nada. Porque não existe ninguém lá fora. Todo encontro é encontro contigo mesmo. Então até isso foi você que fez a ti mesmo. Tu estás fazendo isso a ti mesmo, o segredo da salvação para um curso. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Então eu digo aqui, ó, para se livrar desse sofrimento insuportável da culpa original pela separação, o ego está disposto a criar outros tipos de sofrimento, em tese, mais suportáveis. E aí surge o que chamamos de autossabotagem, que nada mais é de autossofrimento, que nada mais é de que todo e qualquer sofrimento é uma autossabotagem. Vamos falar agora aqui, autossabotagem. Criar um roteiro de sofrimento onde passamos por uma injustiça. Olha só, vamos ver o ego criando um roteiro de sofrimento onde passamos por uma injustiça como a perda material, por exemplo, roubar nossa bicicleta, tá? Por exemplo, tá? Gera no mínimo 5 benefícios do ego. Roubar tua bicicleta. O ego vê 5 benefícios nisso aí. Bater no teu carro. Ah, o ego sorri. Tem 5 benefícios aí. Ah, surgiu uma doença no seu corpo. Ah, o ego tem 5 benefícios aí. Tudo isso é decisão tua. Doença é uma decisão tua. Todas essas coisas são decisões nossas. Tem 5 benefícios pro ego. Por isso que ele cria essas situações. Ah, DR, briguei com a minha esposa, com o meu companheiro. 5 benefícios nisso aí. Traição, 5 benefícios nisso aí. Olha que interessante. Vamos olhar esses 5 benefícios?
Os dois primeiros benefícios do ego ajudam o ego a aliviar a culpa original pela separação. Então, gente, a culpa, que é uma grande ilusão, a separação, tudo é ilusão, mas a culpa ontológica, né, de ter se separado de Deus, agora o ego quer se livrar dela. Como é que ele vai se livrar dessa culpa? Vamos nos dois primeiros aqui. Um é projetar fora. O outro é encarar isso como uma redenção. Então vamos aos exemplos. Primeiro, projeção. Bom, agora que temos roubaram sua bicicleta, bateram no seu carro, agora temos um algoz fora. A pessoa que roubou sua bicicleta é um algoz fora. Podemos ver a culpa projetada para fora de nós. Quando a gente vê alguém culpado lá fora e você se vê como vítima, isso dá um alívio para o ego. O ego que carrega essa dor, dessa culpa original de ter traído Deus, que é um sonho. Agora ele se alivia dessa dor ao ver algozes fazendo ele de vítima. Então, bater o carro em ti, uma satisfação pervertida aqui no ego. Ah, olha lá um culpado. A culpa é minha, eu coloco quem quiser. Olha lá o culpado. Dá um alívio. Então, quando temos o algoz fora, podemos ver a culpa projetada fora de nós, o que traz um alívio de nossa culpa interna inerente, a culpa ontológica, a culpa original. Então o que a gente faz agora? Aí agora sentimos raiva. Quando é no presente nós sentimos raiva. Colocamos a culpa ali, daquela pessoa. Quando é no passado é mágoa, não é isso? Então temos a raiva, a mágoa, temos a ira, tá bom? Esse é um dos benefícios do ego. Bater no teu carro já está em um benefício do ego. Por isso que o ego fez bater no teu carro, tá? Para você projetar a culpa. Mas não é o único benefício, não. Tem mais. Redenção. Redenção. Quando sofremos, sentimos como se estivéssemos se redimindo, pagando pela culpa e pecado da separação. Uma espécie de autopunição que redimirá os pecados. Então agora você é vítima, você está sofrendo, e você tem, o ego carrega essa crença de que a gente paga os pecados pelo sofrimento. Então agora você está se autopunindo ao criar uma doença no seu corpo, ao fazer com que um carro bata no seu, ao atrair essa situação para você. Você pensa, bom, eu que sou culpado mesmo, agora estou redimindo, diminuindo minha culpa perante Deus. Tá bom? Então esse é o papel da redenção. Toda culpa, todo sofrimento nos traz um alívio. Então o ego, dois motivos para o ego fazer alguém bater no seu carro. Você agora tem um algoz fora de você. 2, agora você se sente aliviado porque está pagando ali teus pecados por essa dor, essa perda material. Mas vamos continuar, não são só 2 não. Assim vemos que o ego tenta fugir da culpa original e ontológica, criando outros sofrimentos para aplicar os seus mecanismos de defesa, de projeção e redenção. Vamos devagar, gente. É todo um conceito abstrato aqui para a gente entender a dinâmica do ego na nossa vida. Por que estamos fazendo isso conosco mesmo? Aí vem. No entanto, o sofrimento que o ego cria não serve apenas para fugir da culpa original. Mas também o sofrimento serve para cumprir o sentido de especialismo e autonomia tão desejado pelo filho adormecido, como descrito nos 2 itens a seguir. Assim, gente, o filho não desejava autonomia, separação? Então, o ego aqui é como aquele gênio da lâmpada, né? Sagaz, que realiza os desejos, mas, cheio de pegadinhas, né? E o ego, esse é o tipo de gênio da lâmpada que é o ego, cheio de pegadinhas. Então agora, pelo meio do sofrimento, o ego vai nos dar testemunha de que nós somos autônomos como queríamos. Você não queria, filho de Deus, ser autônomo, separado de Deus? Agora o sofrimento te prova que você é autônomo. Como? Agora eu vou mostrar mais 2 tipos, né? 2 benefícios do ego de sofrimento que ele traz para a nossa vida. Primeiro é o especialismo. Especialismo. O sonho de ser diferente, especial. Esse é o sonho do filho de Deus. Eu quero ser diferente, especial, independente. Este sonho de ser diferente, especial, o sofrimento fornecido pelo ego
fornece um senso de especialismo, de diferença, de separado, se vendo como vítima, como Marte, merecedor de pena. Agora você é vítima, você é diferente. Eu sou vítima e aquele é culpado, nós somos diferentes, separados. Eu sou Marte, tá? Eu sou aqui o herói do filme, você é o vilão. Olha a diferença. Então o sofrimento, ele também traz esse especialismo, merecedor de pena. Olha só, eu estou sofrendo e morrendo nas tuas mãos. Esse é mais um motivo para o ego te fazer sofrer, trazer sofrimento para a sua vida. Ele está te provando, olha, você não queria ser especial? Tá aí, ó. A gente não tinha que eliminar aquela culpa? Eliminamos aí pela projeção, pela rendição. Agora nós estamos confirmando aí, você não desejava ser autônomo? Especial? Tá aí. Olha o outro. O outro benefício aqui que o ego vê ao nos trazer sofrimento. Ele nos comprova a autonomia. O sonho de ser autônomo, separado. Se o sofrimento existe, olha só a lógica. Se o sofrimento existe, isto prova para o ego que o filho está separado e não está em unidade com Deus, que é para sempre paz completa e sem sofrimento. Deus é completo, sem sofrimento nenhum. Agora, se você está sofrendo, é porque conseguimos nos separar daquele que é sem sofrimento, daquele que é completo em si, daquele que está sempre em paz. Então o sofrimento prova que a autonomia está aqui, o ego apresentando a testemunha. Você não comprou autonomia? Está aqui, ó. Eu provo que eu te dei autonomia. Você está sofrendo? Tô. Então, antes você não podia sofrer quando você estava na unidade com Deus, que é sem sofrimento. Agora tu pode. Viu como você está autônomo? Então, se o sofrimento existe, isso prova para o ego que o filho está separado e não está em unidade com Deus, que é sempre Deus, é sempre paz, completa e sem sofrimento. A própria morte criada pelo ego é a prova da autonomia daquele que existe para sempre, eternamente. Então, na unidade não somos eternos, agora você morre. Olha, você está separado, autônomo, você não queria? Esse é o grande gênio da lâmpada com as suas pegadinhas. Então o ego nos oferece esse tipo de sofrimento para comprovar a nossa autonomia. Só aqui, gente, temos 4 benefícios, motivo para o ego trazer sofrimento para a nossa vida. Agora vamos para o 5º. É claro que o filho não queria sofrimento quando desejou a autonomia. Mas se não houvesse sofrimento, a ilusão da separação seria muito mais difícil de sustentar. Se não houvesse sofrimento. Se sofro, logo existo, como ser separado daquele que não pode sofrer perda. Se sofro, logo existo, separado daquele de Deus, daquele que não pode sofrer perda nenhuma. É por isso que o sofrimento faz parte da autonomia da separação. E o ego é esse grande gênio da lâmpada que nos dá o que nós desejamos, mas nos põe em furada, em ciladas, né? Como a culpa e o sofrimento. Por fim, o último benefício para o ego ao gerar sofrimento tem a ver com a sua própria manutenção, com a sobrevivência do ego. Qual é o último benefício para gerar sofrimento? É a distração, tá, gente? Distração. Por quê? Quando a gente sofre perda, a gente está falando de bater no nosso carro, roubar nossa bicicleta, você se enraiza na hora na matéria, na perda. Isso é uma distração do ego. Enraizar na matéria e nos retirar da mente. Ao sofrer uma injustiça, este sofrimento nos enraiza na matéria, nos distraindo para não irmos para a mente, onde a cura se encontra e onde se encontra a oportunidade de uma nova escolha. Então, quando alguma coisa acontece, você não consegue mais pensar, você só está ali, ó, naquele problema. E o curso Milagres nos ensina que nós temos que ir para a nossa mente, que é a causa de tudo. E a cura está aqui na nossa mente, saindo do ego para o Espírito Santo. Mas o ego não quer que você saia dele, não quer que você migre para o Espírito Santo, que é a tua verdadeira identidade. Então ele vai criar distrações aqui na sua vida, tá bom? Então um acidente é uma distração que te enraiza. Um prazer que o ego, ou é um roteiro de prazer que o ego te traz, é uma distração que faz você não pensar também. Então olha só. Distraindo para não irmos para a mente onde a cura se encontra e onde se encontra a oportunidade de uma nova escolha. Manter o foco no sofrimento externo
evita que a mente olhe para dentro, onde a verdadeira causa e a solução residem, o que levaria ao desfazimento do ego por meio do perdão. Por meio do perdão, de não dar à realidade ilusões, de acender a luz e lembrar quem você é, a sua verdadeira identidade, de tirar suas opiniões de dor, de parar de julgar e colocar condenação nas coisas. Tá bom? Esse é o perdão de um curso de milagres, que nos tira de todo esse sofrimento. Então falamos aí, gente, os 5 motivos porque o ego cria e faz esse sofrimento na nossa vida, cria esses sofrimentos para a nossa vida. Olha só, todo ego busca se aproximar, olha só essa frase, todo ego busca se aproximar do prazer e fugir da dor. Não é verdade? Não se aproximar do prazer e fugir da dor. Na medida do possível. No entanto, a maior dor de todas as dores que o ego quer fugir da dor, a qualquer custo, é a dor da culpa ontológica, a culpa original, a dor da culpa da separação. Da dor da culpa e a dor da sua própria morte. O ego quer fugir da própria morte. Então, ele faz isso para fugir da dor. Ele cria sofrimentos para fugir da dor. Para fugir da própria hipótese de desfazimento dele. Frente a essas dores maiores de culpa e de desfazimento, de morte do ego, o ego vê benefícios em criar sofrimentos menores, que lhe salvam da culpa ontológica e do desfazimento dele mesmo. Então o ego vai estar sempre criando problemas na nossa vida, dificuldades, autossabotagem, sofrimento e às vezes também prazer, para a gente, né, não ir para a mente, para o lugar desse desfazimento do ego. Já indo para o final, gente. Agora, assim, o ego se consolida como um grande e insubstituível gerenciador da culpa original. Ele é um gerenciador da culpa original. Vamos transformar essa culpa em problemas menores para a gente não pensar mais nela. Vamos projetar, vamos pegar como redenção, né? Essa culpa, mas ele vai gerenciar essa culpa ontológica, né? Então ele é um grande gerenciador da culpa, insuportável, e como o grande gênio da lâmpada que fornece o especialismo e a autonomia tão desejada, ao custo, é claro, da culpa, do sofrimento, da escassez, do medo, da incompletude e da morte. Esses são os custos, né? Olha que interessante, quando o gênio da lâmpada, o ego, cria a autonomia que você tanto queria, que nós tanto queríamos, a separação, né? Depois a gente olha, pô, que cilada, ele nos deu também escassez. Claro, porque se você está separado do que é abundante, você é escasso. Se você está separado do que é eterno, tem a morte. Se você é separado do que é completo, tem a escassez, a incompletude. Agora, para usufruir dessa autonomia que nos separa do nosso ser e de Deus, que são completos, abundantes e amorosos. Olha, vou ler de novo. Agora, para usufruir dessa autonomia que nos separa do nosso ser e de Deus, nosso ser e Deus, que são completos, abundantes, amorosos, inocentes e eternos, para usufruir dessa autonomia, dessa separação disso, somos obrigados a sonhar com a escassez, com o medo, a morte e buscar complemento fora de nós, no sonho. Essa é a grande cilada desse gênio da lâmpada. Aí eu termino dizendo assim, gente, mas o trinômio da separação, culpa e sofrimento, lembra o trinômio? Separação que gera culpa, culpa que gera sofrimento. O trinômio pode ser desfeito a qualquer hora por meio do perdão, que reconhece que a separação não aconteceu. Gente, a separação é sonho, nós ainda somos unidos ao Pai e a todos os seres, tá bom? Então se a separação não ocorreu, a culpa também é uma ilusão. Que a culpa é ilusória porque não teve causa. A causa é a separação e não houve. E que o sofrimento é sempre autoimposto e pode ser a qualquer momento abandonado por uma nova escolha. Sim. Então, tomamos aqui consciência que todo sofrimento que nos chega é criação nossa, é autossabotagem, é autossofrimento. E que nós criamos isso junto com o ego, porque estamos identificados com o corpo. Nós nos achamos um corpo, nos achamos um ego, não nos sabemos mais espírito, não nos sabemos mais filho de Deus, o ser abundante. Então nós nos identificamos com esse ego, com essa escassez, e agora nós, olhando para essa dinâmica do ego,
para toda essa dinâmica, para os 5 benefícios do ego para nos trazer sofrimento, olhando para esses 5 benefícios, nós podemos escolher de novo, sorrir gentilmente e escolher o Espírito Santo, que reconhece que a separação nunca ocorreu. Esse é o princípio da expiação em Um Curso de Milagres. Nada aconteceu. Esse é o desfazimento da ilusão da separação. E se você desfaz a separação, você desfaz a culpa. Então não há mais culpa. Não tem por que o ego ficar gerenciando culpa, criando problemas na nossa vida para a gente projetar culpa, para a gente se redimir, autopunição, se redimir pagando pela dor. Não tem mais por que o ego fazer isso. Quando a gente se reconhece uno ao Pai, não tem mais por que tentar sustentar a autonomia por meio de quê? Por meio do especialismo, da diferença. Então a gente vai tomando consciência da nossa verdadeira identidade. Qual é o plano de Deus para a salvação, gente? O plano de Deus para a salvação é a gente reconhecer a nossa verdadeira realidade. Reconhecer que tudo isso é um sonho, que nós somos abundantes e que nós possamos olhar a partir desse olhar de Cristo para todas as coisas e olhar com um olhar de perdão. Quando você perdoa o mundo, perdoa as pessoas, o curso nos diz, não há nada mais belo, mais maravilhoso do que um mundo perdoado, do que um irmão perdoado. É muito contentamento, é muito êxtase. Então nós vamos perdoando e vamos desfazendo o ego nesse perdão, nos nossos relacionamentos. Bom, gente, espero ter ajudado. Se você está gostando do conteúdo, quer estudar Um Curso de Milagres com a gente, acompanhe o canal, se inscreve, aciona o sininho, compartilha e vamos juntos desfazendo esse ego em todos nós. Muito obrigado.